Olá! Neste módulo, iremos falar do Reino Unido, mais especificamente da Inglaterra. Ilhas Britânicas, Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, são tantos os nomes que ouvimos, o que gera às vezes alguma confusão sobre o que cada um designa, então primeiro vamos entender. As Ilhas Britânicas formam um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, ao todo são mais de 6.000 ilhas, em que a Grã-Bretanha e a Irlanda são as maiores. Na ilha da Grã-Bretanha estão 3 das 4 nações britânicas: Escócia, na parte norte, Inglaterra, no sul, e País de Gales. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales se fundiram como união política e constituem o Reino Unido. Atenção para não confundir Irlanda com Irlanda do Norte. A Irlanda é um país independente com Dublin como capital, enquanto a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Londres é a capital tanto da Inglaterra quanto do Reino Unido. Aqui um vídeo para nos localizarmos. O Reino Unido tem a 5ª maior economia do mundo. Foi a primeira região a se industrializar e a principal potência mundial no século XIX e começo do século XX. O Reino Unido foi membro da União Europeia até 31 de janeiro de 2020, ano em que deixou a União Europeia. A moeda, portanto, não é o euro, mas sim a libra esterlina. O Reino Unido contém um território ultramarino grande, que são áreas fora da região britânica, que estão sob jurisdição e soberania do Reino Unido. São partes do Império Britânico que não receberam a independência ou votaram para permanecerem como territórios britânicos. Ao todo são 14, espalhados por todo o globo. Entre eles estão Bermudas, que são ilhas que ficam no Mar do Caribe, no Oceano Atlântico, próximas aos Estados Unidos. Ilhas Caimã, também no Mar do Caribe, ao sul de Cuba. As Ilhas Malvinas, um arquipélago localizado no sul do Oceano Atlântico, na plataforma continental da Patagônia. Gibraltar, uma estreita península encostada na Espanha. Tem também o território britânico da Antártica e território britânico do Oceano Índico, que são ilhas no meio do Oceano Índico, situadas entre a África e a Indonésia. Aqui uma visão geral dos territórios ultramarinos britânicos. Aqui está o Reino Unido. Vamos agora falar dos principais fatos da história do país. Na época das embarcações, no século XVI, Portugal e Espanha eram nações navegadoras e dominavam os mares e a conquista de terras. Entretanto, no século XVII, os ingleses começaram a desafiar esse monopólio. Frotas inglesas partiram para a América e estabeleceram as 13 colônias na América do Norte, que foram a origem dos Estados Unidos, bem como das províncias marítimas do Canadá. A primeira colônia inglesa na América do Norte foi a Virgínia. Ainda no século XVII, ocorreram várias batalhas no país com o intuito de diminuir o poder do rei, que exercia a política de monarquia absolutista. Os conflitos começaram em 1642, no governo do rei Carlos I. Carlos acreditava que tinha o direito divino de governar e que um rei era a representação de Deus. Essa postura desagradava o povo, a burguesia e o parlamento, que se uniram, resultando na primeira grande revolução burguesa. Na Guerra Civil, que durou de 1642 a 1649, o rei Carlos I terminou derrotado e decapitado. A partir daí, foi estabelecida uma república comandada por Oliver Cromwell, que foi de 1649 a 1658. Por volta do ano de 1689, ao final de todo esse processo de lutas entre rei e parlamento que durou anos, as revoluções inglesas resultaram em uma nova estrutura política, a monarquia parlamentarista, em que a nação deixou de ser governada exclusivamente pelo rei. O rei existe e reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro através do parlamento. O regime segue vivo na Inglaterra até hoje. Essa política abriu caminho para a burguesia prosperar, que foi um princípio para a Revolução Industrial.
Então veio a Revolução Industrial. No final do século XVIII, houve o processo de transição dos métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, período que passou a ser chamado de Revolução Industrial. Houve o surgimento de fábricas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, o uso crescente da energia a vapor e a substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. As máquinas de motor a vapor foram construídas na Inglaterra e aumentaram a produção de mercadorias e os lucros. Os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento da produção em grande escala. Empresários investiam pesado nas indústrias e camponeses foram trabalhar nas fábricas e formaram uma nova classe social, o proletariado. A industrialização acelerou a urbanização e, por volta de 1850, metade da população britânica vivia em cidades. A Revolução Industrial se iniciou na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa e Estados Unidos e mudou a forma da economia do mundo para sempre. A partir deste processo, se estabeleceu a dominação do capitalismo, e ao contrário a este, surgiu o socialismo e o comunismo. A Revolução Industrial trouxe riqueza para os burgueses, porém os trabalhadores viviam na miséria. Além dos operários, muitas mulheres e também crianças faziam um trabalho pesado e ganhavam muito pouco. Enquanto os burgueses se reuniam em grandes festas para comemorar os lucros, os trabalhadores iam se organizando em sindicatos e muitas rebeliões estouraram pela luta por direitos. O processo de industrialização e manifestações se alastraram pela Europa no século XIX, refletindo principalmente na Alemanha e na França. Neste módulo você encontra um e-book que fala mais sobre esse assunto, pontuando duas personalidades que foram chaves nesse processo histórico, Karl Marx e Friedrich Engels. Aqui um trecho do filme que indicamos, o jovem Karl Marx, retrata bem os dramas vividos na época. Na cena está Friedrich Engels ao lado de seu pai em sua fábrica, em um confronto com os operários. Friedrich foi amigo e companheiro de Karl Marx na criação do comunismo. Wer hat das durchgeschnitten? 10:1, dass es diese irischen Hunde waren. Was ist mit Roisin? Ja, was ist mit Roisin? Das Mädchen, das am Webstuhl eingeschlafen ist und ihre Finger verloren hat? Wer gibt ihr die Finger zurück? Sie erlauben, bitte. Sei still. Das wird Sie lehren, besser aufzupassen. Geld gibt's fürs Arbeiten, nicht fürs Schlafen. Vorsicht. Sie wiegeln sie auf. Bezahlt? Ja, Sie hat nicht geschlafen 3 Tage lang und jetzt kann sie verschwinden und sterben? Hasseln Sie eine Arbeit? Ruhe! Die Kosten der Reparatur werden von den Löhnen abgezogen. Das habt ihr jetzt davon. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich euch nicht alle rausschmeiße. Maschinen reparieren ist teuer. Arbeitskräfte in Manchester hingegen nicht. 10 Finger ist wohl alles, was wir wert sind. Und wenn wir die verlieren, gehören wir auf den Müll. Wollen Sie das damit sagen, ja? Es ist diejenige, die über die kleine Roisin gesprochen hat. Sie ist die Rädelsführerin. Wie war noch gleich Ihr Name? Fragen Sie einfach mich, mein Herr. Ich habe einen Mund, ich kann sprechen. Einen ziemlich großen, so wie es sich anhört. Mein Name ist Mary Burns. Geboren in Tipperary. Und jetzt eine Sklavin in der Erman & Engels Spinnerei in Manchester, England. Los, weg mit ihr. Sie kann sich ihr Essen anderswo verdienen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Raus! Und alle anderen mit großen Ideen können gleich mitgehen. Die faulen Äpfel müssen aussortiert werden. Ich will eine Liste aller Unruhestifter und Aufrührer. Vater, denken Sie nicht, dass es jetzt genug ist? O final do século XIX e início do século XX foi a fase do neocolonialismo,
o período de dominação política e econômica imposta pelas potências capitalistas emergentes sobre a África, Ásia e Oceania. Essa nova modalidade de exploração pretendia fazer das áreas dominadas grandes mercados de consumo de seus bens industrializados e, ao mesmo tempo, polos de fornecimento de matéria-prima. Devido à industrialização iniciada pela Inglaterra, o país se tornou uma das grandes potências mundiais e liderou o período do neocolonialismo. Além das colônias na América do Norte, a Inglaterra explorou ainda mais regiões da África e Ásia. Foi o período de formação do Grande Império Britânico. Na África, os ingleses ocuparam uma vasta região como a África do Sul, Egito, Nigéria, Quênia, Zimbábue, dentre vários outros. O Império Britânico, no seu auge, foi o maior império da história e por mais de um século foi a principal potência mundial. O Império Britânico chegou a dominar cerca de 458 milhões de pessoas, 1/4 da população do mundo na época. Como resultado, seu legado político, cultural e linguístico é generalizado. Por fim, somente no final do século XX que as colônias conseguiram suas independências, algumas ainda na década de 1970. Essas aqui são as datas em que as colônias conseguiram sua independência. O século XX foi o século das duas grandes guerras. De 1914 a 1918 aconteceu a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial foi fruto do neocolonialismo. Londres foi atacada pelos alemães pelos famosos Zeppelins. E só para lembrar, já falamos no módulo anterior em detalhes sobre as duas guerras. Após a Primeira Guerra vieram os loucos anos 20. Londres foi uma das capitais influentes da época conhecida como os loucos anos 20, década de mudança geral de comportamento e de libertação. O espírito dos anos 20 era marcado por um sentimento de ruptura com antigas tradições, e as pessoas se voltaram para a modernidade. Tudo parecia ser possível através da tecnologia. Houve a difusão em larga escala dos automóveis, telefones, filmes e energia elétrica, um enorme crescimento industrial e aumento acelerado do consumismo. Foi então uma época em que se valorizou a diversão, de mudanças significativas no estilo de vida e na cultura. Junto a isso, o jazz e danças em geral tornaram-se populares em oposição ao estado de espírito dramático da Primeira Guerra Mundial. Os meios de comunicação focavam-se em celebridades, especialmente em heróis dos esportes e estrelas do cinema. Citando rapidamente, no início da década, os filmes eram mudos e incolor, e em 1922, o primeiro filme colorido foi lançado, e em 1927 foi lançado o primeiro filme falado. Iremos falar mais sobre o surgimento do cinema em outros módulos. Aqui a linha cronológica para nos situarmos os acontecimentos. O século XVIII foi o início da Revolução Industrial. No século XIX, a continuação do processo e, como consequência, estouraram ideologias e lutas pela classe operária. Período que se iniciou o neocolonialismo, que levou a Inglaterra a se tornar o maior império na época e também levou o mundo à Primeira Grande Guerra. O século XX foi marcado pelas duas guerras mundiais. De 1914 a 18 aconteceu a Primeira Guerra. Na década de 20, após o fim da Primeira Guerra, foi o período dos loucos anos 20. Época de diversão, de inovação, de modernidades. Daí veio uma guerra pior, veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pode ser parcialmente referida como uma guerra entre a Inglaterra e seus aliados, Rússia, Estados Unidos e França, contra a Alemanha e seus aliados, Japão e Itália. Logo no início da guerra, as cidades inglesas foram atacadas pelos alemães na chamada Blitz, os bombardeios relâmpagos. Quando a guerra chegou ao fim, Londres havia sido destruída. 30 mil habitantes perderam a vida, outros 50 mil ficaram gravemente feridos. Um nome muito importante e pessoa decisiva para a guerra e para a Inglaterra foi Winston Churchill, que iremos falar mais adiante. Essas fotos são fotos reais, tiradas na época em preto e branco e coloridas hoje pela tecnologia digital. Na década de 60 surgiu a contracultura, que foi um movimento cultural antissistema. Se desenvolveu primeiro nos Estados Unidos e no Reino Unido e depois se espalhou por grande parte do mundo ocidental.
Londres, Nova York e mais tarde São Francisco foram o foco das primeiras cidades. Jovens que inovaram estilos, chocando as famílias conservadoras com seu espírito liberal, eram a principal representação desse movimento que marcou a história e influenciou gerações. A contracultura caracterizou-se por uma forma diferente de manifestar. Era difundido o lema paz e amor em vez de lutar. Qualquer tipo de violência ou conflito era repudiado, pois os manifestantes pediam paz. Além de igualdade de direitos para as minorias, mulheres, homossexuais, etc., foram feitas passeatas contra as guerras e em favor do meio ambiente, assim como movimentos antirracistas e pela legalização das drogas. Frases de efeito eram amplamente usadas como sexo, drogas e rock and roll e é proibido proibir. A partir da ideologia da contracultura surgiu o movimento hippie, que materializava as características da contracultura, com o mesmo objetivo de atacar o sistema, ou seja, uma sociedade que produzia miséria, violência, guerras e angústia. A origem do termo deriva da palavra hipster, que era usada por ativistas do movimento negro. Os hippies formavam um mundo à parte, colorido do jeito deles. Diferenciavam-se dos outros pela aparência, cabelos compridos, bagunçados e roupas exóticas. Seus protestos eram pacíficos, as manifestações tinham slogans alegres e possuíam o hábito de distribuir flores durante as passeatas. A filosofia hippie se fundamentava no lema paz e amor. Os protestos ambientais, a liberação dos costumes, o nudismo, o vegetarianismo, o estilo despojado remetem até hoje aos hippies. Artistas e músicos fortificaram ainda mais o movimento que se espalhou por vários países do mundo. Os Beatles foi uma banda que surgiu nesse contexto e teve total influência na difusão da contracultura em todo o planeta. Falamos mais sobre essa época no material complementar desse módulo, que trazemos o histórico musical do Reino Unido. E aqui, para finalizar, resumi os acontecimentos mais importantes. De 1914 a 18, de novo, para memorizarmos, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. A década de 20 foi marcada pelos loucos anos 20, marcados pelo jazz, cinema, alegria e o início das modernidades. De 1939 a 45 ocorreu a Segunda Guerra Mundial e na década de 60 surgiu a contracultura e o movimento hippie.